Obrigado. Obrigado, Paulo. Gente, eu não preciso. Essa honra não é pra mim, não. É pra Jesus. Amém. Podem sentar. Sentem-se aí. A gente vai acender as luzes para que vocês não durmam, tá? Bom, primeiramente, bom dia. Bom ver rostos novos. Sejam muito bem-vindos. Júlia, mais uma vez. Tony, parabéns. Sejam bem-vindos, tá? Queria primeiramente dizer que o pastor Ricardo, pastora Mirella, a família estão de férias, merecidas férias, descansando, né? Então a gente tem agora esse momento para trazer também uma palavra para vocês, tá? Para que eles possam descansar, né? Que eles possam ter um momento de refrigério para eles, que eles possam ter um momento de conexão com o Pai, né? E assim que eles voltem ainda mais cheios e capacitados pelo Espírito Santo para continuar essa jornada aqui conosco. Amém? Então, que vocês entendam que eles vão estar fora durante algumas semanas, tá? Mas a igreja não para. Vocês viram aqui que a igreja não para. Nós continuamos avançando e nós continuamos crescendo para a honra e glória de Jesus. Amém? Então, gente, queria também dar um bom dia, bem-vindo para aqueles que estão nos assistindo pelo YouTube, tá? Eu acho que a câmera é lá, eu estava olhando para o projetor. Mas que vocês, eu sei que vocês estão aí, às vezes estão distantes, mas quando vocês tiverem a oportunidade de estarem aqui conosco, sentirem esse clima, venham estar conosco aqui presencialmente. Amém? Então, que essa palavra também chegue e abençoe vocês aí essa manhã. Bom, vamos orar, igreja? Vamos orar para a gente começar essa nossa reunião? Paizinho, muito obrigado por esse domingo, obrigado por esse dia que o Senhor preparou para nós, Pai. Esse dia que o Senhor planejou muito antes de nós nascermos, o Senhor já tinha essa manhã preparada para nós aqui. Que hoje, Pai, nós possamos falar através do Teu Espírito Santo, que a Tua palavra, Pai, ela possa chegar aos corações, Senhor. Que o Senhor prepare esses corações hoje, Pai, para que essa palavra germine, Pai, que ela possa criar frutos, Senhor. Que a gente possa crescer no Teu conhecimento, na revelação do Teu amor, na Tua graça, Pai. Crescermos em fé, Senhor. Que nós sejamos realmente cheios do Teu Espírito, que nós tenhamos o Teu caráter em nós, Senhor. Sejamos cada vez mais parecidos contigo, em pensamentos, em palavras e ações, Senhor. No nome de Jesus, nós te agradecemos e te pedimos, e hoje com esse tema, Pai, que é um tema voltado para a confiança, e a nossa confiança está em Ti, Senhor. Então, que essa confiança cresça, sabendo que ela é firmada, a base dela está no Teu caráter, Jesus. Então, no nome de Jesus, nós te agradecemos por essa manhã. Amém, amém e amém. Uou! Glória a Deus. Quem está animado aí comigo, gente? Amém, amém. Eu confesso a vocês que eu também fiquei acordado ontem para assistir uma parte do jogo de Portugal. E agradeci a Deus que aquele gol não foi validado, né? Aos 90 minutos. Eu acho que era um pezinho, né? Um sapato número 44 ali, uma sapatilha. Mas, graças a Deus, Portugal também se classificou em primeiro lugar, assim como o Brasil. Amém? Mas mais do que isso, hoje... Segundo? Foi em segundo? Foi em segundo. Mas isso não tira o... Passou. Colômbia foi em primeiro? Meu Deus. Então tava dormindo nessa hora. Gente, bom, vamos lá. O que eu queria falar para vocês hoje? Primeiramente, a base dessa pregação, ela surgiu no meu último jantar com o pastor Fragalha e a pastora Denise. A gente estava conversando sobre alguns temas e aí, de repente, a gente falou sobre uma palavra que se chama techuvá, que é uma palavra que fala sobre um retorno, sobre um arrependimento, tá, genuíno, que gera aquela metanoia. E aí, por que eu me lembrei disso? Porque o pastor Fragalha, ele costuma sempre usar aquelas imagens pictográficas, né, do hebraico para trazer alguma revelação para a gente. E eu falei, pastor, eu já li isso, já vi isso em algum lugar. E ele falou assim, eu não me lembro também em qual dos livros eu escrevi, mas isso está em algum lugar. E aí eu fui até o livro e achei, porque eu tenho uma memória fotográfica boa. De nome já não é tão boa assim, mas fotográfica agora ainda é. E eu vi que estava no livro, vivendo na graça superabundante. Depois eu até mandei a mensagem para ele, pastor, achei, está aqui a palavra e tal. E aconselho fortemente, por sinal, tá sendo vendido esse livro aqui, tá na nossa livraria, pessoal. Então, com base nisso, com base nessa revelação dos estudos, né,
em hebraico, que o pastor Fragali sempre nos traz, eu queria trazer também uma base um pouco mais voltada para a confiança, relacionada às palavras que remetem à confiança e ao ato de confiar, ao verbo confiar no hebraico. Então, quem está pronto aqui comigo para aprender um pouco mais de hebraico essa manhã? Amém? Mas eu não sou, olha, entenda, eu não sou professor de hebraico, tá? Eu estudei muito essa semana, mas não sou professor formado. E por sinal, na semana passada, o pastor Ricardo trouxe uma mensagem falando sobre sermos dirigidos pelo Espírito, né? E nela, também não sei se vocês recordam, mas ele falou sobre os 4 elementos da fé. Quem se lembra aqui quais são os 4 elementos da fé? Ninguém? Tá bom. Não, vai lá. Perfeito, Darcília, como sempre, nota 10. E quem conhece o Silvio Santos ia falar assim, certa é a resposta. Muito bem. Então, o que eu quero dizer com isso? Eu vou trazer um pouco hoje, uma parte, eu vou falar sobre um desses elementos, né, que é o ato de confiar. Tá? Então, o pastor Ricardo ele nem sabia, a gente nem combinou, mas a minha pregação já era sobre isso. Tá? Então, esse tema ele tem um enorme potencial, especialmente quando pregado sob a perspectiva da graça. A maioria das mensagens sobre confiança que a gente está acostumado a ouvir, ela cai sobre um esforço próprio. Confie mais, esforce-se mais para acreditar, tenha mais fé, mas o Evangelho apresenta algo diferente. Nós não confiamos porque somos fortes, porque somos inteligentes, porque somos esforçados, mas nós confiamos porque Ele é bom. Guardem isso. Nós confiamos porque Ele é bom. E a gente vai ao longo dessa reunião, trazendo um pouco mais de revelação sobre isso. Confiamos porque Ele é bom, Ele é amor. Esse é o caráter e a natureza do nosso Deus. E eu quero te provar isso na palavra hoje. Amém? Então, vocês embarcam comigo nessa jornada e declarem. Pode voltar, por favor. Minha confiança está em Ti. Repitam comigo. Minha confiança está em Ti. A nossa confiança, igreja, ela não nasce daquilo que eu sei, ou daquilo que nós sabemos sobre o nosso futuro. Ela nasce daquilo que eu conheço, daquilo que eu sei sobre quem Deus é. Amém? Então, com base nisso, aí sim a gente tem o caráter de Deus. Vamos por parte. Em Salmos 106, versículo 1 diz: Aleluia! Deem graças ao Senhor porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Aleluia, aqui a gente sabe, louvem ao Senhor. Né? O verbo halal significa louvar, exaltar, celebrar, glorificar. Tá? E a forma, Yah, halal, halé, e Yah depois fala sobre a forma abreviada do nome sagrado de Deus, Yahweh. Então, a gente já está aqui falando um pouco mais sobre esse louvor, sobre essa adoração ao nosso Pai. Por quê? Baseado no caráter dele, porque ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Amém? E aí temos diversas outras referências sobre essa palavra, sobre esse caráter de Deus em Salmos, no livro de Salmos, no livro de Crônicas, tá? No livro de Jeremias. Enfim, temos várias outras referências bíblicas que apontam para o caráter de Deus. E aí vem a pergunta. A pergunta é: o que é a confiança bíblica? Eu me fiz essa pergunta. O que é a confiança bíblica? Se o nosso tema hoje é confiança, eu me perguntava isso. O que é a confiança na perspectiva bíblica? E a gente vai responder isso ao longo dessa pregação. E antes de falar sobre isso, eu queria perguntar para vocês, para que vocês reflitam. Para vocês, o que é a confiança? Pense. Para vocês, o que é a confiança? Confiança no nosso natural, né? O que é a confiança? O dicionário tem diversos significados e diversos conceitos sobre confiança. Né? Uma crença na probidade, na sinceridade, na lealdade, na competência de outrem. Tá? Também falam sobre fé, falam sobre ter crença de que algo não falha, de que é bem feito. Às vezes uma força interior, uma segurança, uma firmeza. Uma esperança, um otimismo, sentimento de segurança mútua, familiaridade, intimidade, liberdade excessiva, esse já é novo. Liberdade excessiva no sentido de atrevimento, no sentido de insolência. Por exemplo, um exemplo. Que confiança é essa agora que você tem de me pedir dinheiro? Né? É uma liberdade, né, que atualmente nós temos.
Mas e na perspectiva bíblica? Como é a confiança? Ela está em linha com essa visão natural? E aí, eu quero trazer para vocês Provérbios 3, 5, 6, que diz o seguinte, eu adoro esse versículo. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e ele endireitará as suas veredas. Interessante, já começa a ficar interessante aqui. Confiar no Senhor e não me apoiar no meu próprio entendimento, na minha própria inteligência. Ou seja, tem menos a ver comigo, tem mais a ver com ele. Amém? Muito bem. Então a confiança bíblica não é simplesmente ignorar uma realidade, fingir que está tudo bem, ter pensamentos puramente positivos, ter esperança em algo temporário ou algo efêmero. A confiança bíblica é apoiar-se completamente na fidelidade de Deus. Amém? E a gente vai aprofundar isso agora. Vamos falar sobre as palavras. As palavras bíblicas são 4 palavras que eu queria trazer aqui que trazem esse conceito principal de confiança. Tá? 3 são do Velho Testamento e uma do Novo Testamento. A primeira delas, tá? E a principal, batak, ok? Batak. Na verdade, a Bíblia, ela não usa, como eu falei, somente uma palavra para confiar, nesse sentido de confiança, né? Cada palavra aqui que a gente vai tratar hoje, ela tem uma faceta, ela tem um aspecto que complementa a outra, ok? Então, batak é a principal palavra no Antigo Testamento para confiança. Ela aparece 120 vezes no Antigo Testamento. E segundo alguns lexos, e aí eu fui procurar, uau, o que é lexo?
da seguinte forma: eu rolo para Deus. Eu entrego para Deus. Amém? Um exemplo, Salmo 37:5. Entrega o teu caminho ao Senhor. Provérbios 16:3. Confia ao Senhor as tuas obras. Entrega as tuas obras para Ele. Rola isso, esse peso para Ele. Nos dois casos, a palavra original é galal, no hebraico. Muito bem. Batak, galal. E agora a gente vai dar um pouco de eco, mas vocês estão me ouvindo bem? Ok. Vamos para a terceira. Shazá. Shazá é uma palavra que tem um contexto de refúgio, ok? Um sentido de refúgio. Eu não conseguirei entrar mais detalhes aqui na questão das letras de Shazá, porque senão a gente teria que ter uma série, ok? Mas aqui é um detalhe importante. Esse verbo, ele está tradicionalmente associado à confiança, ok? No Salmo 34, versículo 8, diz: bem-aventurado o homem que nele se refugia. Amém? Então, Shazá traz uma ideia de refúgio, ok? Buscar abrigo, refugiar-se, correr para uma proteção. Amém? Então, enquanto Batak é descansar, apoiar-se completamente em alguém, Galal é entregar o peso, Shazá tem a ver com refúgio, tem a ver com abrigo, ok? Então, um exemplo prático para a gente diferenciar isso. Quando uma tempestade chega, Shazá, eu vou buscar um abrigo. E o Batak é o encontro, o descanso dentro desse abrigo. Amém? Muito bem. Então, essas são as três principais palavras que remetem à confiança ou confiar no Antigo Testamento. Mas agora, no Novo. No Novo, a palavra grega que significa confiança ou confiar é peito. Peito. Chegamos no Novo Testamento e a confiança aparece muitas vezes ligada a essa palavra, que significa o quê? Diferente do que tínhamos no Antigo Testamento. Persuadir, estar convencido, ter certeza. E daqui vem a ideia de uma fé confiante. Não é uma esperança simplesmente vaga, abstrata. É uma convicção produzida pelo conhecimento de alguém. Um exemplo, 2 Timóteo 1:12, diz o seguinte: o que Paulo diz ali? Paulo diz a Timóteo: porque sei em quem eu tenho crido, e estou certo de que ele é poderoso para guardar o meu depósito, aquilo que eu lhe confiei, até o dia da sua volta, até aquele dia. Paulo não diz, eu sei o que vai acontecer. Ele não diz isso, ele diz, eu sei em quem eu tenho crido. Ele está persuadido, ele está convencido, ele tem a certeza. Amém? Então a ideia é diferente. Aqui, peito fala sobre uma mente que está convencida, enquanto no Antigo Testamento a gente fala mais sobre coração. E a aplicação? Peito é uma confiança que nasce de uma revelação. Você viu Deus agir tantas vezes que você ficou convencido daquilo. Ficou convencido daquele caráter. Amém? Pode confiar, exatamente, Dulce. E aí, vamos lá. A Dulce falou isso, pode confiar. Mas aí eu me perguntei isso também. Por que nós, então, temos tanta dificuldade em confiar? A gente tem que fazer essa pergunta. Por que a gente tem tanta dificuldade em confiar? Vocês sabem? Vocês já se perguntaram isso também? Silêncio sepulcral na igreja. Não. Por que, gente? Amém. E quando a gente tira os olhos de Jesus, a gente quer controlar as circunstâncias. A gente quer controlar tudo. A gente quer ter o controle de tudo. E na maioria das vezes, nós não queremos abrir mão desse controle para o entregar para uma pessoa que conhecemos pouco ou que não temos certeza quanto à sua competência, às suas intenções, ao seu caráter. Isso é natural, isso é humano. Eu vou dar um exemplo para vocês. Eu tenho uma amiga, eu voltei da França na semana passada, eu tenho uma amiga francesa que ela tem pavor de avião. Pavor de avião. E por que ela tem pavor de avião? Porque num avião, você tem que entregar o controle. Você tem que entregar e confiar. Não tem jeito. Nem sabe. Se fosse o Renan, eu teria até um pouco mais de confiança.
Mas a gente não sabe, a gente tem que confiar na perícia, na competência de alguém que a gente não conhece. Então é difícil, e para mim também sempre foi muito difícil confiar na aviação por causa disso. E o Fragale, era muito engraçado isso. Há um tempo atrás, na igreja, ele deu um exemplo que me marcou muito, porque ele falou assim, quando eu entro num avião, é porque eu sei que Deus tem um propósito para mim. Porque senão o Espírito Santo me impediria. O voo ia ser cancelado, ia ter algum problema, eu não ia entrar. Mas se eu entrei, é porque eu chegarei no meu destino. Confiança. Eu chegarei no meu destino. Ainda que os motores falhem, as asas caem e o avião voe como um charuto. Mas ele vai chegar lá. Ele vai chegar ao destino. Porque se eu entrei ali, é porque Deus tem um propósito para mim. Gente, isso é confiança. Isso é confiança. Então, outro exemplo de confiança nesse sentido. E aí, homens, olhem para frente. Quem aqui, quando a mulher está a conduzir, fica ali, freia, trava, acelera, à esquerda, direita? Não? É o contrário? Ok. Gente, confiança. Confiança. Eu falo isso por mim também. Às vezes eu olho para a Isabela e fico segurando aquele... Eu não posso nem dizer o que se... Qual é o nome daquilo aqui em Portugal? Eu não sei. Não, no Brasil eu sei como é, mas em Portugal não. Fernando dorme. E é isso que eu queria trazer também um contexto. Eu não sei se meus pais estão a assistir, mas confiança é uma questão que eu, quando era pequeno, num carro, eu só conseguia dormir quando meu pai estava a conduzir. Porque eu conseguia ter confiança, eu tinha confiança nele. Era a única pessoa em quem eu realmente deitava, fechava os olhos e dormia. Com os demais, eu sempre ficava naquele estado de alerta. Né? O que vai acontecer e tal, achando que eu tinha controle de alguma coisa. Mas com meu pai, não. Então, por que a gente tem tanta dificuldade em confiar? Porque a gente quer ter esse controle. Mas aí, olha a boa nova, gente. Olha a boa notícia que nós temos aqui. Jesus, ele veio revelar pra gente um pai digno de confiança. E aqui entra a graça. Aqui entra a graça. Vejam comigo o que Jesus diz em João 14, de 6 a 11. Jesus respondeu, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vocês me conhecem, conhecerão também o meu Pai. E desde agora vocês o conhecem e têm visto. Filipe disse a Jesus, Senhor, mostre-nos o Pai, isso nos basta. Jesus respondeu, há tanto tempo eu estou com vocês, Filipe, e você ainda não me conhece? Quem vê a mim, vê o Pai. Como é que você diz, mostre-nos o Pai? Você não crê que eu estou no Pai e o Pai está em mim? As palavras que eu digo a você, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. Creiam que eu estou no Pai e que o Pai está em mim. Creiam ao menos por causa das mesmas obras. Jesus veio revelar um Pai digno de confiança. Amém? Muitos tentam confiar em Deus sem conhecer o quê? O seu coração. É impossível. É uma mera ilusão. E aí seria baseado num Deus figurativo e, na maioria das vezes, religioso. Jesus vem mostrar o quê? Vem mostrar como Deus pensa, como Deus ama, como Deus cuida, como combater a religiosidade, porque ele veio combater os fariseus, a hipocrisia daquela época. Ele veio mostrar um pai que é digno de confiança. Em Romanos 8, 32, diz assim, aquele que não poupou o seu próprio filho, ele veio mostrar um pai que é digno de confiança. Amém? E se Deus já nos deu Jesus, aquele que não poupou o seu próprio filho, se Deus já me deu Jesus, o que mais ele me negará? O que mais ele me negará? Se Deus já me deu Jesus, o que mais ele me negará que seja realmente bom? Igreja, nada. Olha o que diz Romanos 8, 38 e 39. Porque eu estou bem certo, feito, de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? O que
o que mais Deus deixaria de nos dar? Ele já nos deu tudo. Já nos deu Jesus. E nada pode nos separar desse amor, igreja. A cruz é a maior prova de que Deus é um Deus confiável. Amém? Guardem isso. A cruz é a maior prova de que Deus é um Deus confiável. E aí, a confiança. A confiança nasce do quê? A confiança nasce de um relacionamento. E aqui a gente tem um ponto importante sobre intimidade. Muitas pessoas querem o quê? Querem confiar mais. Mas elas não querem conhecer mais. Olha isso. Muitas pessoas querem confiar mais. Mas elas não querem conhecer mais. Mesmo exemplo do avião. Eu também tinha receio, como eu falei para vocês. Eu não me sentia bem. Mas o que eu busquei para mim? Ter mais informações. Eu queria entender um pouco mais. Como é que o avião voa? Como é que é a performance? Eu fazia perguntas, eu lia, eu tinha informações. Eu enchia o saco do Renan para me explicar certas coisas. E aí eu passei a ter mais confiança em voar. Porque eu tinha mais informações, eu tinha mais conhecimento sobre aquilo. Eu criei um relacionamento com a aviação. Comecei a perceber como funcionam as redundâncias e falei, uau, então realmente essa máquina é pesada, mas ela pode se sustentar no ar, faz sentido. Né? Então, isso, igreja, isso é poderoso, porque no sentido espiritual, quando você tem conhecimento, exposição, intimidade, relacionamento, isso muda tudo. Quando você conhece a Deus, isso muda tudo. Por quê? Porque geralmente o relacionamento ele gera confiança. O relacionamento ele gera confiança. E como eu faço para ter então esse relacionamento? Orando, adorando, meditando na palavra, ouvindo a palavra, ouvindo a pregação, tendo consciência do quê? De que o Espírito Santo habita em nós. A gente cantou isso aqui. Fábio falou sobre isso na semana passada. Não se acostume com essa presença do Espírito Santo. Ele habita em nós. Ele habita em nós. Desfrute dessa presença. João 10, 24, 30 diz o seguinte: então os judeus o rodearam e disseram: até quando você nos deixará esse suspense? Se você é o Cristo, diga francamente. Jesus respondeu: já falei, mas vocês não acreditam. As obras que eu faço em nome do meu Pai dão testemunho de mim, mas vocês não creem porque não são das minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Relacionamento, intimidade. Eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna. Jamais perecerão e ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que o meu Pai me deu é maior do que tudo isso. Do que tudo. E da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Eu e o Pai somos um. O que a gente diz aqui? O que a gente percebe aqui, igreja? Relacionamento, intimidade. A gente consegue. A gente tem que reconhecer a voz de Cristo. Nós que somos ovelha, nós reconhecemos essa voz. Isso fala sobre relacionamento, isso fala sobre intimidade. Amém? E isso gera confiança. Jesus não diz, as minhas ovelhas seguem regras, elas têm que fazer isso ou aquilo. Não. Ele diz, elas conhecem a minha voz. Elas conhecem a minha voz. E essa intimidade, esse relacionamento com alguém confiável como Deus, ele gera confiança. Amém? Por exemplo, você crê que o Espírito Santo é confiável? Crê? Crê? Jesus nos prometeu o Espírito Santo. E ele nos deu. Hoje o Espírito Santo habita em nós. Amém? Então vamos ter esse relacionamento com o Espírito Santo. Jesus nos prometeu o Espírito Santo. Olha o que ele diz aqui em João 14, 15 e 20. Se vocês me amam, guardarão os meus mandamentos. Eu pedirei ao Pai e ele lhes dará outro consolador, a fim de que esteja com vocês para sempre. É o Espírito da verdade que o mundo não pôde receber, porque não o vê, nem o conhece. Vocês o conhecem, porque ele habita com vocês e estará com vocês. Não deixarei que fiquem órfãos, voltarei para junto de vocês. Mais um pouco e o mundo não me verá mais. Vocês, no entanto, me verão. Porque eu vivo, vocês também viverão. Naquele dia vocês saberão que eu estou no meu Pai, e que vocês estão em mim, e que eu estou em vocês. Uau! Uau, igreja! Como nós estamos em Cristo, como Ele está em nós, através do Espírito Santo. O Espírito Santo habita em nós.
habita em nós a partir do momento que nós recebemos Jesus como nosso Senhor e Salvador. Aleluia! A gente tem esse relacionamento, a gente tem essa intimidade, a gente tem o próprio Deus vivendo, habitando dentro de nós. Aleluia, isso é poderoso. O Espírito Santo, ele veio para habitar em nós, ele veio para andar conosco, ele veio para nos consolar, para nos lembrar quem o Pai é, nos lembrar de quem nós somos nele, nossa identidade. E isso tem que gerar confiança. Isso tem que gerar confiança. Você acredita que o Espírito Santo é confiável? Você crê? Então, isso tem que gerar confiança. A nossa confiança está nele. Amém? Quanto mais, e olha isso, e aí olha a chave. Quanto mais confiante, quanto mais consciente do Espírito Santo eu tenho, quanto mais consciência do Espírito Santo eu tenho, que ele habita em mim, menos eu preciso controlar tudo. Menos eu preciso controlar tudo. E, consequentemente, mais eu confio. Mais eu me rendo ao seu poder. Amém? Então, tenhamos essa consciência. Tenhamos essa consciência. E agora eu quero trazer um texto-chave aqui para a pregação, que é Salmo 37, versículo 5. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e o mais ele fará. Aqui, nesse versículo, existem duas palavras que nós falamos que tratam sobre confiança. A primeira delas é galau, entrega. A segunda palavra é batak, confia. Ok? E aí, eu quero trazer uma imagem de um camelo. Eu estava aqui lendo a minha Bíblia de estudo, e por sinal, igreja, eu só aprendi a entender melhor a Bíblia de estudo há pouco tempo. Isso aqui é muito poderoso. Se vocês tiverem a possibilidade de ter uma Bíblia de estudo, cara, a quantidade de referências, a quantidade de informações, essa ideia de galau, eu tirei daqui. Porque aqui tem referência a todas as palavras originais no hebraico. E aí tem um sentido lexical que você consegue trazer para a gente consegue trazer para a nossa realidade hoje. Então olha isso. Vocês estão vendo o camelo? A imagem de galau é como um camelo sobrecarregado, com uma carga pesada. Quando a carga está para ser removida, ele ajoelha-se, inclina-se para o lado e a carga desliza. Isso é galau. Essa é a ideia de galau. É você pegar um peso enorme e rolar para Deus. A referência é Jesus nessa imagem. Mateus 11, 28 diz, Jesus diz, venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. Jesus aqui ele não está falando para irem até um altar de sacrifícios, uma sinagoga, um prédio ou qualquer outra pessoa. Ele está pedindo para que venham até ele, como Deus, para que nós entreguemos o peso, o cansaço, a sobrecarga, sobretudo o peso da lei sobre ele, o peso da religiosidade sobre ele. No hebraico, olha agora, vocês têm que estar comigo agora. É o ponto alto. Ficar arrepiado. Ó, no hebraico, muitas palavras são derivadas de galau. Gimel, G, o lamed, LL, GLL. Vamos ver, o GLL. Entre as quais, galgal, fala sobre roda, redemoinho, Galil, que depois tem a ideia de Galileia, que significa um circuito, um distrito. Gugolé, que é a palavra no hebraico que fala sobre o monte, o Gólgota, que significa caveira ou cabeça. Então, essas palavras todas vieram de uma raiz, que é a mesma raiz de Galau. Ok? E aí, peguem isso, porque é profundo. Olha aqui no próximo slide. Olha o que Jesus fez. Jesus, em João 19, 17, Jesus, carregando ele mesmo a sua cruz, saiu para o lugar chamado Calvário, Gólgota em hebraico. A palavra Gólgota, do lugar de entrega definitiva, do sacrifício perfeito de Jesus, tem a mesma raiz da palavra galau, que significa entregar, rolar um peso. Uau! Jesus se entregou por nós, galau, num lugar
Gólgota, cuja palavra se refere à entrega. A entrega. Ele se entregou no lugar da entrega. Ele levou aquele peso, o peso do pecado, naquele momento, e ele, ali, naquela cruz, ele rolou para Deus. Falou assim, olha, Pai, eles já estão aliviados disso. Esse peso eles não carregam mais. Aleluia! 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 Vamos lá, igreja! Aleluia! Aleluia! Vocês estão percebendo? Ou só eu captei aqui? Marco? Uau! Galau, a entrega. E a raiz dessa palavra Gólgota, Calvário, é a mesma, gente. Ele se entregou no lugar da entrega. A Bíblia é muito rica. E quando a gente vai lendo, a gente vai percebendo que a gente, uau, preciso de mais, mais revelação. Depois, olha isso. Quando Jesus, logo mais à frente, João 19:30, quando Jesus tomou o vinagre, disse o quê? Tetelestai, está consumado. E inclinando a cabeça, como é que o camelo fazia? Ele inclinava para aquele peso, né? Ele inclinou a cabeça e entregou o Espírito, igreja. Galau. Ele entregou o Espírito. Ele se inclinou e entregou. Então aquele peso que estava sobre ele, que era nosso, já não está mais conosco. Amém? Aleluia. Então, na cruz do Calvário, Jesus levou sobre si todo o peso do pecado da humanidade. Ele inclinou sua cabeça, Galau, entregou o seu espírito, Galau, e todo o nosso peso que estava sobre ele, para que ele entregou para o Pai, para que eu e você nunca mais precisássemos carregar o peso do pecado, da culpa, da condenação. Amém? Amém? Faz sentido para vocês? Eu já brinquei aqui, qualquer semelhança é mera jesuicidência. Gente, é incrível. E aí, prestem atenção comigo. Muitas vezes a gente lê o Salmo 37, versículo 5, rapidamente. E a gente não percebe a ordem inspirada pelo Espírito Santo ali, o salmista. Entrega o seu caminho ao Senhor. Confia nele e o mais ele fará. Não está escrito, confia primeiro e depois entrega. Mas entrega primeiro e depois confia. Isso parece um detalhe, mas toca numa realidade que é muito humana. Porque nós humanos, qual é a ordem natural das coisas? Eu quero entender primeiro, deixa eu ver primeiro, deixa eu ter garantias primeiro e depois sim, depois eu confio. Mas a lógica de Deus é diferente e é muito superior. É como dizer, por exemplo, Senhor, mostra-me que tudo vai dar certo e então eu entrego. O risco meu é zero. Mas Deus diz, entrega. Depois confia. E então eu ajo. Entrega, depois confia e então eu vou agir. Por que a entrega vem antes da confiança? Porque, biblicamente, a confiança não é um sentimento. É fruto, é uma decisão, é fruto de uma rendição. Eu decido me render a Ele. E aí, muitas pessoas dizem, eu não consigo confiar. Jesus, eu não consigo confiar, eu quero confiar mais. Mas a pergunta talvez seja, você já entregou? Você já entregou? Você já se entregou? Você já se entregou para Ele por completo? Você já entregou o seu peso? Você já entregou tudo aquilo que te consome para Ele? Que é muito difícil confiar em Deus enquanto nós não entregamos tudo a Ele e continuamos tentando manter um controle. Isso aconteceu com Abraão. Abraão, Deus pede Isaac, Abraão entrega. Depois Abraão sobe o monte e ele vai confiando. Porque Abraão pensava, até em Hebreus 11:19 diz que ele considerava que Deus era capaz de ressuscitar Isaac. Ele entregou Isaac, ele subiu o monte. Estava para entregar Isaac, mas confiando que Deus ia fazer alguma coisa. E Deus agiu. E o mesmo aconteceu com Jesus, no Getsemane. Olha ali, Lucas 22:42. Diz o seguinte. Vocês estão bem? É? Amém. Então vamos lá. Isso aqui também, gente, eu preparando isso aqui, eu falei, Jesus, fogo, fogo. Ó, isso também aconteceu com Jesus.
Lucas 22:42 diz o seguinte: Pai, se queres, afasta de mim esse cálice. Contudo, não se faça a minha vontade, e sim a tua. Jesus primeiro entrega. Não seja feita a minha vontade, Jesus, Pai. Essa é a entrega. Não seja feita a minha vontade. E depois ele caminha para a cruz. Ele confia. Essa é a confiança dele. Só que depois disso vem o quê? A ação de Deus. Terceiro dia ele ressuscita. Uou! Ele ressuscita. Então primeiro Jesus entrega, Pai, que seja feita a tua vontade, não a minha. Depois ele vai, caminha em direção à cruz. Confia. E depois, o que acontece? Deus age. Porque ali em Marcos 10, 33, 34, ele fala: Eis que subimos para Jerusalém e o Filho do Homem será entregue. O matarão, mas depois de 3 dias ressuscitará. Deus agiu. Amém? A pedra foi removida. Aliás, eu não vou entrar nesse mérito, que também seria uma outra pregação. Porém, lembra que acontece com aquela pedra do sepulcro? Ela rola. Galau. Ela rola. Aquela pedra rola. A morte foi vencida. O filho foi exaltado e ele está vivo. Uou! Ele está vivo. Amém? Deus agiu. Deus é um Deus confiável. Amém? A gente tem que confiar no caráter dele. Então observem comigo, a ordem é entregar, confiar e depois Deus agirá. Muitos de nós a gente quer inverter isso. Quando Deus agir, eu vou confiar. Não, esse pensamento está errado. Esse pensamento está errado. A cruz foi o maior ato de amor, de entrega e de confiança que já existiu e para sempre será. A ressurreição foi a maior resposta à ação de Deus a essa confiança. Amém? Então vamos lá. Pense em Jesus dizendo: eu já carreguei o que você não consegue carregar. Agora simplesmente se entregue, meu filho. Confie, descanse e veja o que eu farei. O evangelho inteiro segue essa lógica, gente. Entregue o seu pecado, entregue a sua culpa, entregue o seu medo, entregue o seu futuro, entregue o seu caminho, a sua vida a Ele. Confie em Cristo e o mais Ele fará. E aí eu até deixei Ele entre parênteses aqui, porque o mais Ele fará conosco. Porque hoje nós estamos nele, Ele está em nós. E Ele diz em João 14:12 o quê? Aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço e outras maiores fará. Então, um dos pontos centrais que eu quero que vocês guardem hoje é: a confiança, ela não começa quando Deus age. Ela começa quando eu entrego. A confiança, ela não começa quando Deus age. Ela começa quando eu me entrego. E aí a gente vai... Eu até peguei um ponto aqui do nosso GC. Que é a gente tem umas questões para reflexão no GC, né? Então eu coloquei aqui, questões para reflexão. Muitas vezes nós não confiamos porque ainda não entregamos. Vamos refletir sobre isso. Outras vezes não entregamos porque ainda acreditamos que conseguimos carregar alguma coisa. Fala Deus. Ou ainda, a gente não confia plenamente porque temos a ilusão de que a gente pode controlar tudo. Então, reflitam sobre isso. Reflitam sobre isso. E aí, quero fazer brevemente aqui, muito rapidamente mesmo, porque também daria só uma pregação sobre isso, mas uma distinção entre fé e confiança. Porque às vezes isso é muito usado como sinônimos, sendo que uma parte é integrante da outra, como, por exemplo, a gente falou, o pastor Ricardo falou na semana passada, 4 elementos da fé, um deles é a confiança. Né? Então, quero só poder trazer para vocês uma visão um pouco mais clara sobre essa distinção entre fé e confiança. Tá? Porque na prática bíblica, fé e confiança não são opostas, nem separadas, mas também não são exatamente a mesma coisa. A diferença é mais de aspecto, de ênfase, do que da essência. Ok? Então, a palavra bíblica para fé no Novo Testamento é pistis. Tá? E ela pode significar fé, crença, fidelidade e também confiança, dependendo do contexto. E a gente vai trazer um versículo de Hebreus 11, que fala: ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção dos fatos que não se veem. Só que Hebreus 11, em algumas versões, como a NVI,
ela também diz o seguinte, ora, a fé é a confiança que esperamos, ok? E a certeza das coisas que não vemos. Mas a fé, igreja, ela é uma revelação interior. Ela não é uma evidência visível. Nós vivemos, e a gente cantou isso aqui hoje. Aliás, parabéns, louvor, porque estava muito alinhado com a palavra. Top! Show também. Vocês estavam ali, top. Salva de palmas para eles, igreja. Vamos lá. Obrigado. Obrigado. Nós vivemos pelo que cremos, não pelo que vemos. É uma crença. Nós vivemos pelo que cremos, porque andamos por fé e não pelo que vemos, diz Paulo. Tomé em Jesus, né? Porque me viste, creste, Tomé? Bem-aventurados os que não viram e creram. Então, nós vivemos pelo que cremos. Cremos. Então, uma diferença aqui simples, mas que é didática. A fé é o que eu creio. É uma convicção interior, uma revelação percebida, é um fundamento espiritual. Não é um esforço humano para a gente tentar convencer Deus, tá? E a confiança é como eu me posiciono, como eu me apoio, ou não me apoio, diante do que eu creio. Então, ela tem relação, ok? Mas os aspectos são diferentes, tá? A ênfase é diferente. A confiança é um descanso prático, é entrega, é rendição, é soltar o controle. Fé é receber, acessar a verdade de Deus no nosso coração. Confiança é viver com essa verdade na prática. E é aí que tá, fé e confiança. Levem isso. A fé é você ter a revelação e saber quem Deus é. Mas a confiança é descansar em quem Deus é. É a minha atitude diante daquela revelação. É a minha crença, é o meu ato diante daquela crença. Amém? Então, rapidamente, os heróis da fé, em Hebreus 11 também, vale a pena vocês lerem esse capítulo, você percebe algo interessante. Todos os heróis da fé tomaram decisões baseadas em confiança. Noé construiu a arca, não porque viu a chuva, mas porque confiou em Deus. Abraão saiu da sua terra, não porque sabia o caminho, mas porque confiou em Deus. Moisés libertou o povo do Egito, não porque conhecia os detalhes, mas porque confiou em Deus. A fé e confiança, elas aparecem juntas e muitas vezes misturadas o tempo todo. Amém? Mas a fé sem confiança, ela é algo teórico. Muitos cristãos acreditam que Deus é bom. Eu sei quem Deus é. Eu acredito que Deus é bom. Mas continuam vivendo como? Ansiosos e tentando controlar tudo. Carregando tudo. Ou seja, eu tenho fé. Eu sei quem Deus é. Tá, mas e na prática? O que você faz? Como você se posiciona diante dessa sua crença? Então, que fé é essa? A sua fé é uma fé passiva, uma fé retórica? Coloque a sua fé em ação com confiança. Afinal, Tiago 2,17 diz o quê? Assim também a fé, se não tiver obras, é morta. Então, eu quero trazer aqui pra gente, igreja, a história de Josué. Muito brevemente, tá? A história de Josué. Por quê? Porque eu comecei a ler o livro de Josué e é impressionante. É impressionante. Ah, mas a gente pode falar de vários heróis da fé, de Abraão, né, o pai da fé, de José. Temos vários personagens, mas Josué me tocou muito. Por quê? Imagine o cenário. Moisés morreu. A liderança passa para as mãos de Josué. Povo enorme, inimigos por todos os lados. E Josué, ele não surgiu como líder do nada. Antes de conduzir Israel à terra prometida, a Canaã, ele passou décadas sendo preparado na presença de Deus e ao lado de Moisés. Josué, o seu próprio nome significa Yahweh é a salvação, ou o Senhor salva. Curiosamente, o nome de Jesus, Yeshua, é uma forma abreviada do nome Josué, em hebraico. Josué começou como servo, a gente estava falando hoje, Marcelo, lá dentro, sobre a servitude. Josué começou como servo de Moisés, não como líder. A primeira vez que ele aparece na Bíblia é em Êxodo 17, quando Israel é atacado pelos amalequitas. E aí Moisés escolhe Josué para liderar o exército. E aquela famosa batalha em que Moisés tem que ficar com as mãos, Arão e Ur segurando enquanto as mãos estão levantadas, o exército israelita prevalece, quando ele cansava e as mãos baixavam, eles perdiam. Então, é nessa batalha que Josué está liderando lá na frente de guerra.
E aí aqui, Josué já aparece como quem? Como guerreiro, como obediente, subordinado à liderança de Moisés. Ele ainda não é um líder. Depois, um outro detalhe, Josué era um homem que buscava a presença de Deus. Olha aqui, existe um episódio em Êxodo 33, que após o bezerro de ouro, né, que o povo de Israel levanta para adorar, Moisés vai à tenda da consagração, que era o lugar da presença de Deus, para falar com Deus. E em Êxodo 33:11 diz que, enquanto Moisés falava ao Senhor face a face, como qualquer fala ao seu amigo, então voltava Moisés para o arraial, porém o moço Josué, seu servidor, seu servo, filho de Num, não se apartava da tenda. Moisés saía, mas Josué ficava na presença. Josué ficava na presença. Era um homem que buscava aquela presença. Antes de Josué aprender a liderar pessoas, ele aprendeu a permanecer na presença de Deus. Isso é um recado pra gente, tá? Amém? Josué, ele foi discípulo de Moisés por 40 anos, igreja. Durante toda a peregrinação no deserto, Josué viveu como auxiliar de Moisés. Ele não buscou posição, ele não buscou protagonismo. Ele foi fiel no lugar onde Deus colocou ele. E Josué, vocês sabem, ele foi um dos 12 espias. Dos 12 enviados de Deus para espiar Canaã. 10 viram o quê? Viram gigantes. Viram aquela cidade forte, poderosa, ser impossível de conquistar. E 2 foram os que creram na promessa, Josué e Caleb. E a diferença? Os 10 disseram, não podemos. Josué disse o quê? Se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar nessa terra. E ele não está falando que ele tinha capacidade. Se o Senhor, nós vamos entrar nessa terra. Então, ele enxergava Deus maior do que os obstáculos. Deus o preparou durante décadas. Ele tinha aproximadamente 40 anos quando foi espia e 80 anos quando Moisés morreu. Então, ele esperou cerca de 40 anos para assumir a liderança. 40 anos aprendendo, observando e confiando. E por que Deus escolheu José? E esse é um detalhe. E por que Deus escolhe cada um de nós hoje? A resposta está em Números 27:18. Diz o seguinte: toma para ti Josué, filho de Num, homem em que há o Espírito. Homem em que há o Espírito. No Antigo Testamento, o Espírito estava sobre nós. Não habitava dentro de nós. Estava sobre pessoas para tarefas específicas, por períodos determinados, para um propósito funcional. Liderar, na guerra, sabedoria, profecias. Não estava dentro como atualmente. Mas Deus escolheu Josué porque o Espírito estava sobre ele. E Deus escolhe hoje cada um de nós porque o Espírito está em nós. Deus não escolheu Josué pela sua inteligência, pela sua bravura, né, por ser um homem de guerra, um guerreiro, estratégico, eloquente. Não, mas por ser um homem em que o Espírito repousava. E o Espírito traz o quê? Discernimento, sabedoria, coragem. E olha a primeira mensagem de Deus para Josué. Depois da morte de Moisés, Josué, ele deve ter sentido um peso da responsabilidade, né? E Deus lhe diz repetidamente no primeiro capítulo de Josué, igreja. E eu fiquei horas e horas lendo. Não fui eu que lhe ordenei, ser forte e corajoso. Não tenha medo nem desanime, pois o Senhor, seu Deus, estará com você por onde você andar. Deus não promete uma ausência de desafios, mas ele promete a presença dele. O Senhor, seu Deus, estará com você por onde você andar. E Josué não confiava porque ele conhecia o mapa, o caminho a Canaã, porque já tinha sido espia. Ele já conhecia o futuro? Não. Ele confiava porque ele conhecia, ele tinha um relacionamento com aquele que estava conduzindo ele. Antes de Deus entregar Canaã a Josué, Deus entregou o seu espírito, a sua presença a Josué. Porque quem aprende a viver na graça e na presença, aprende a confiar. Josué confiava, porque conhecia o Deus que caminhava com ele. Amém? E o que Deus diz a Josué? Josué, você consegue, vai na sua força, você foi preparado durante 40 anos, você conhece o caminho. Não. Deus diz a Josué, porque o Senhor teu Deus é contigo.
porque o Senhor teu Deus é contigo. E é exatamente isso que Deus está nos dizendo hoje. Eu sou contigo. Eu sou contigo. Eu sou contigo. Essa é a revelação, igreja. A confiança de Josué não estava nele próprio. A nossa confiança não está em nós próprios. No nosso esforço, na nossa dedicação, nas nossas competências, na nossa capacidade. Essas coisas têm valor? Sim. Podem ser dons de Deus? Sim. Mas o principal é que ele estava na presença de Deus. E na companhia de Deus. E aí vamos para Jericó. Josué, eu vou resumir muito rapidamente. Ainda temos 10 minutos, mas... Josué assumiu o povo. Ele enviou 2 espias depois para Jericó. E esses espias ficaram escondidos na casa de Raabe, que depois foi salva e está na ascendência de Cristo. A passagem pelo Jordão, o povo de Israel passou pelo Jordão a seco de novo. Com a arca do concerto, que era a presença de Deus naquele momento ali. 12 pedras foram tiradas do meio do Jordão para que os filhos de Israel pudessem se lembrar daquele evento. E essa informação que Israel atravessou a seco o rio Jordão chegou aos ouvidos dos reis, dos amorreus e dos cananeus, que estavam ali naquela cidade. E a Bíblia diz que o coração deles derreteu-se, ou seja, eles ficaram amedrontados. Enquanto estavam a celebrar a Páscoa nas campinas de Jericó, o maná também cessou naquela época, porque eles já estavam prestes a entrar na terra prometida, a terra que emana leite e mel. Provisão nunca faltou, mas naquele momento em que eles estavam chegando ali, o maná cessou. E eu quero ler com vocês só Josué 6, 2 a 5, que fala sobre Jericó. Então o Senhor disse a Josué: olhe, eu estou entregando em suas mãos a cidade de Jericó, os seus reis e os seus valentes. Vocês, todos os homens de guerra, devem rodear a cidade, marchando ao redor dela uma vez. Façam isso durante 6 dias. 7 sacerdotes levarão 7 trombetas de chifre de carneiro adiante da arca. No 7º dia, rodeiem a cidade 7 vezes, e os sacerdotes tocarão as trombetas. Quando eles tocarem longamente a trombeta do chifre de carneiro e vocês ouvirem o som dela, todo o povo gritará bem alto. A muralha da cidade cairá, o povo subirá nela, cada qual em frente de si. Uau! Vocês, olhando para a muralha, vocês com conhecimento de guerra, vocês ouvindo esse plano, qual seria a confiança? Uau! Sério, o plano era absurdo. Marchar, tocar trombeta, não fazia sentido nenhum. Eu, se estivesse ali como Josué, Jesus, Pai, Senhor, o que é isso? Não fazia sentido. Mas pela confiança, fez sentido para Josué. Deus não nos chama para entender tudo, igreja. Guardem isso. Na minha vida, Deus não me chama para entender tudo. A gente estava falando aqui mais cedo, Nayara e Jane. Eu e Isabela, a gente quase foi para os Estados Unidos. Não fomos. Plano e propósito de Deus. Amém. Amém. Gente, Deus não me chama para entender tudo. Mas Ele nos chama para confiar nele. Principalmente quando a gente não entende. Quando eu olho para aquela muralha e falo assim, Jesus, e agora? Então, é nesse momento que você tem que entregar e que você tem que demonstrar essa sua confiança nele. Porque aquele que prometeu, ele é fiel para cumprir. Não sou eu que estou prometendo. Aqui, por que eu li para vocês? Porque Deus falou com Josué, eu vou entregar a cidade de Jericó aos seus reis nas suas mãos. Ele falou. Você confia? Você acredita nessa promessa? Ele agiu de acordo com isso. E aí, eu quero fazer trazer uma frase também que me marcou, que é: a confiança ela cresce quando a revelação do amor de Deus cresce. Quando a gente sabe o quanto nós somos amados. Quando a gente entende do caráter dele. Amém? E aqui eu quero fazer a transição já para o final da mensagem. Sei que vocês já estão cansados, né? Sobrecarregados. Mas mas podem enviar sobre ele, tá? O peso. Gente, olha só. Eu queria chamar a banda para subir aqui e falar sobre o fundamento da nossa confiança, que é o recebe, que é outra palavra em hebraico.
que não é uma palavra que significa confiar, mas é a razão pela qual nós confiamos. O significado de Hesed, amor, bondade, benignidade, fidelidade, misericórdia, graça. No Novo Testamento, Hesed também é traduzido como graça. Aliança incondicional que Deus tem conosco, que é baseada no seu amor. Então, Hesed é quando Deus continua sendo bom, porque Ele é bom, mesmo quando nós não somos. Deixa eu repetir. Hesed é quando Deus continua sendo bom, porque Ele é bom. Essa é a natureza dele, é o caráter dele, mesmo quando nós não somos. O Hesed é o amor da aliança que não desiste. A aliança desse amor incondicional que Ele tem com a gente. Então eu confio porque o caráter de Deus é Hesed. Porque o amor fiel de Deus nunca falha. Porque a sua aliança conosco, através do sangue de Jesus, é uma aliança eterna. É uma aliança eterna, igreja. Isso é Hesed. A confiança bíblica, ela começa quando eu entrego, Galau, quando eu corro para o abrigo, Shazá, quando eu descanso e me apoio nele, Batak, e sou convencido pelo Espírito, Peito, e descubro que por trás de tudo existe uma aliança de amor que é baseada no caráter de Deus, Hesed. Então eu não confio porque entendo os planos de Deus. A gente não confia porque a gente entende o plano. A gente confia porque conhece o coração de Deus. Conhece quem Ele é. Conhece o seu caráter. E o coração de Deus foi plenamente revelado em Cristo. Aleluia! O coração de Deus foi plenamente revelado em Cristo. Salmo 136, o salmista repete 26 vezes a palavra Hesed. Porque o seu Hesed dura para sempre. Porque o seu Hesed dura para sempre. É como se Deus estivesse dizendo para a gente, não se esqueçam. O motivo pelo qual eu continuo agindo é o meu Hesed. É a minha misericórdia, é o meu amor, é a minha bondade, é a minha fidelidade, é a minha aliança contigo, é a minha graça. Não se esqueçam. Não se esqueçam disso. O conceito de graça no Novo Testamento está profundamente conectado ao conceito de Hesed do Antigo Testamento. Antes da cruz, Deus demonstra Hesed, mas na cruz, Deus revela o Hesed em Jesus, na sua forma máxima, no seu amor pleno. A cruz é a maior demonstração de Hesed da história. Porque nela, na cruz, Deus faz por nós aquilo que nós jamais poderíamos fazer, gente. E eu queria terminar aqui com esse versículo de Romanos 5:8. Porque Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Isto é Hesed. Ele não esperou que nós melhorássemos. Ele não esperou um arrependimento. Ele não esperou um merecimento. Ele simplesmente nos amou primeiro. Ele se entregou. Ele se entregou. E hoje, eu desafio a gente a se apoiar, a descansar, a confiar nesse amor, a confiar nesse Hesed. Amém? Por que eu posso confiar hoje? Que era a pergunta, né? Por que a gente tem tanto medo de confiar? E aí, agora, no final, eu quero trazer essa pergunta novamente. Por que a gente pode confiar hoje? Porque Deus é Hesed. Porque Deus é um Deus de graça. Porque Deus é um Deus de amor. É um Deus fiel. É um Deus misericordioso. É um Deus que tem benignidade. É um Deus que tem uma aliança conosco. Então eu confio nisso. Eu confio nele. Eu confio em quem Ele é. Eu não confio em mim mesmo, nas minhas próprias competências, nos meus, né? Não, eu confio nele. Amém? Fiquem de pé, igreja. Vamos ficar de pé. Eu confio em Deus porque Ele é fiel. Eu não confio porque o cenário parece bom, porque eu entendo o plano, porque eu vejo o futuro, porque eu sou forte. Não. Mas é porque eu conheço o caráter daquele que tem uma aliança comigo.
Guardem isso. Amém? A gente confia porque a gente confia num Pai. A gente conhece um Pai. A cruz responde sempre a pergunta: será que Deus é digno da minha confiança? Se você tiver um dia essa dúvida, será que Deus é digno da minha confiança? Olha para a cruz. Olha para a cruz. Porque quem entrega o seu próprio filho por amor de nós, jamais tentará prejudicá-lo. E a maior demonstração da confiança da história não foi nossa em Deus. Foi a de Jesus no Pai. E a gente lembra do Getsemane, quando Jesus disse: não seja feita a minha vontade. Não seja feita a minha vontade. Jesus confiou no Pai até a cruz. E porque Ele confiou, nós podemos confiar hoje. Confiar com base em quê? No seu caráter, no seu recebe. Então, por mais que você hoje não entenda, declara comigo bem alto. Declara aqui mesmo, profeticamente: minha confiança está em Ti. Minha confiança está em quem Tu és. A minha confiança está no Seu recebe. Eu conheço aquele que está me conduzindo. Ele não me deixa. Ele não me abandona. Eu sei que aquilo que Ele prometeu, Ele é fiel para cumprir. Amém? Aquilo que Ele prometeu, Ele é fiel para cumprir, igreja. Vamos dar uma salva de palmas para o nosso Deus? Amém? Eu não sei vocês, mas essa palavra me tocou muito. Porque eu tentei muitas vezes controlar tudo. Tentei carregar o peso sozinho. E eu vi que não era possível. Então, eu consegui enxergar aqui algo diferente, que eu preciso me entregar primeiro. Me entregar nesse amor. Me entregar me entregar confiando no caráter de Deus. E depois disso, eu vou confiar nele. E eu sei que ele vai fazer. Porque não sou eu que estou falando. Não é o Fragalho que está falando. É a palavra de Deus que está falando. E entre nós, a palavra, eu fico com a palavra. Amém? Então, vamos depositar nossa confiança nele. Eu quero que vocês saiam daqui cheios de... Que realmente a fé possa ter sido acrescentada hoje. Que a confiança esteja em alta na vida de vocês, sabendo que não depende de vocês. Tudo já foi feito. Um preço já foi pago. Um peso já foi carregado, já foi transportado, já foi entregue, já foi rolado para Deus. E o que a gente precisa fazer hoje é descansar. É descansar nessa confiança. Amém? Então vamos orar? Vamos orar, igreja? Feche os olhos. Paizinho, muito obrigado por essa manhã. Muito obrigado, Pai, porque nós conhecemos um pouco mais de quem Tu és, do Teu caráter, Pai. E nós declaramos aqui hoje, Pai, profeticamente, por mais que a gente não entenda tudo, por mais que a gente não perceba tudo, a gente entrega, a gente quer nos entregar, Pai. A gente deposita a nossa confiança em Ti, Pai. Em quem o Senhor é, Pai. E isso vai sendo transformado, Pai. Assim como no exemplo de Josué, a gente não precisa entender tudo, Pai. A gente precisa confiar na Tua palavra. A Tua palavra ela é fiel. Pai, o Senhor não muda. O Senhor é imutável, Senhor. Então, muito obrigado, Pai, por isso, porque nós podemos confiar em Ti. Obrigado, Jesus, porque o Senhor veio revelar um Pai digno de confiança. Obrigado, porque hoje nós temos o Espírito Santo habitando em nós. Nós temos esse relacionamento, essa intimidade, essa comunhão dentro de nós, para que nós possamos, Pai, conhecer-Te cada vez mais. E esse conhecimento, ele vai gerando confiança. Esse relacionamento, essa intimidade vai gerando confiança, Pai. E daqui a pouco, Pai, nós vamos ver que nós estamos fazendo obras tão grandes ou ainda maiores que a que Tu fizeste. Porque o Senhor está no Pai e hoje nós estamos em Ti. Aleluia! Então, Pai, muito obrigado. Muito obrigado por essa manhã. Eu oro declarando, Pai, uma semana, um mês, Pai, de prosperidade, um mês de vitórias, um mês de glórias, um mês de paz, um mês de novidades, Pai, de vida, Pai, um mês de shalom, Pai, um mês em que o Senhor se mostre, que o Senhor se faça presente,
em todas as áreas da nossa vida, Senhor. Muito obrigado, nós te honramos, nós te agradecemos, nós te benzemos, Pai, por quem o Senhor é. Pai, sabendo que a nossa confiança, a nossa identidade está em Ti. Amém? Amém? Amém, igreja.